Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia, espero que estejam bem. Hoje vamos falar de um capítulo muito importante, um ponto fraco. Diz assim: talvez nos orgulhemos de estar isentos de muitas coisas de que outros são culpados, mas se temos alguns pontos fortes no caráter e apenas um ponto fraco, existe ainda comunhão entre o pecado e a alma. O coração está dividido em seu serviço e diz: um pouco do eu, um pouco de ti. O Filho de Deus deve descobrir o pecado que tem alimentado e com que tem condescendido e deixar que Deus o tire do seu coração. Precisa vencer aquele único pecado, pois isso não é sem importância aos olhos de Deus. Alguém disse: não sou nem um pouco ciumento, mas fico irritado e digo coisas ruins, embora sempre me arrependa depois que me deixe vencer pelo temperamento. Outro diz: eu tenho esta ou aquela falta, mas também desprezo tal e tal defeito que vejo na vida de certa pessoa que conheço. O Senhor não nos deu uma lista com graus de pecado, de maneira que avaliemos uns pecados como de pouca importância, dizendo que causam pouco mal, ao passo de que outros são considerados de maior importância e capazes de produzir muito dano. Vamos lá ver aqui um ponto muito importante. Os 10 mandamentos. O que é que Deus diz? Se nós pecarmos num, estamos a pecar em todos. Nós somos seres humanos. Temos o nosso feitio, os nossos defeitos e as nossas qualidades. Por vezes, uma qualidade que nós achamos pode ser um defeito para a outra pessoa. Porque é que Jesus diz que nós devemos ser humildes na nossa caminhada cristã? Porque a humildade é das coisas mais difíceis que um ser humano tem que ter. Um dos passos mais importantes que eu vejo claramente no meu percurso cristão é que nós não nos pomos na pele do outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, se uma pessoa estiver a passar dificuldades e nós tivermos coisas boas, tivermos a passar bem, tivermos a conseguir resolver isto, ter aquilo, nós por vezes não nos conseguimos pôr na pele do outro. Eu, por exemplo, tenho muitos defeitos. Sou muito teimosa, tenho noção que de vez em quando sou respondona, sou mandona, mas um ponto que eu tenho muito importante e que eu sei que Jesus quer que eu tenha esse ponto, como todos os seres humanos, é a humildade. O que é que eu tento fazer diariamente? Eu tento me pôr na pele do outro. Porque eu já passei dificuldades, já tive menos bem, nunca me faltou comer, mas o que eu quero dizer é que eu já tive dificuldades, já tive sem trabalhar, já tive momentos bem difíceis na minha vida e então eu tento me pôr na pele do outro. Se uma pessoa não estiver a trabalhar, o que é que eu posso fazer por aquela pessoa? Se aquela pessoa tiver dificuldades, o que é que eu posso fazer por aquela pessoa? Porque um dos pontos mais importantes é nós tentarmos nos pôr na pele do outro. Como é que eu posso fazer isso? Jesus pregava a toda a gente que se chegava ao pé deles para lhe pedir ajuda em termos de saúde, em termos de trabalho, em termos de caráter, Jesus nunca dizia que não. Então eu, como crente, como adventista, eu tenho que pensar qual é o exemplo que eu dou diariamente aos meus filhos e aos outros. Então, eu tenho que ser humilde de coração. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho que ver a palavra de Deus exatamente como ela é para mim, mas que eu tenho que passar essa informação aos outros. Se eu não consigo diariamente passar a palavra que Deus me diz para eu passar, a primeira coisa que eu tenho que ter é o meu caráter, aquilo que eu vivo diariamente para os outros. A humildade é das coisas mais difíceis num ser humano. Se eu tentar mostrar essa humildade que eu tento ter, é um percurso já bastante importante, ou seja, aquilo que nós vivemos diariamente é aquilo que nós devemos mostrar ao próximo. Se eu vejo que aquela pessoa está a passar dificuldades e eu também me passo, mas ele com certeza passa mais que eu devo dar de mim, dos meus alimentos, do meu dinheiro àquela pessoa. Claro que temos que ter cuidado e Jesus diz, não sejam parvos, tenham atenção se realmente as pessoas necessitam. Mas um ponto que Jesus também nos explica é que
era uma coisa difícil de admitir para mim, que eu agora já consigo lidar muito bem. É, se tu veres um mendigo que te esteja a pedir dinheiro, Deus diz, ajuda-o. Não interessa para o que ele faz. Se é para a droga, se é para a bebida, se é para comprar isto ou aquilo e não compra se calhar os alimentos corretos para os filhos ou para a mulher ou para seja quem for. Mas tu deves ajudar. O que conta é a intenção que tu tens, não conta o que ele vai fazer. Isso não interessa. Para o teu percurso cristão, as obras não te salvam, mas são permitidas e têm que ser feitas no teu percurso cristão. Porque aí então, como é que nós mostrávamos a nossa maneira de ser ao próximo? Por isso as obras têm que fazer parte do nosso percurso cristão. Nós somos salvos pela graça de Jesus, pela morte que ele teve na cruz, mas acima de tudo, quando nós nos chegamos ao pé de Jesus, nós temos que ter um percurso de um bom cristão, seguir os 10 mandamentos acima de tudo. E para isso eu preciso de ser humilde de coração, eu preciso de tentar perceber qual é a forma que eu posso ajudar o meu próximo, e isso é muito importante. Uma corrente não é mais forte do que um elo mais fraco. Poderíamos considerar a corrente boa no todo, mas se um elo é fraco, não se pode confiar nela. A obra de vencer deve ser o estudo de toda a pessoa que entra no reino de Deus. Aquela palavra impaciente que lhe treme nos lábios deve deixar de ser proferida. Aquele pensamento de que seu caráter não é devidamente apreciado deve ser expulso de vocês, pois lhes enfraquece a influência, produzindo o seguro resultado, tornando-os de menos estima na mente dos outros. Vocês devem vencer a ideia de que são mártires e valer-se da promessa de Cristo que diz: minha graça é o que te basta, é o que basta para você. Aqui está para vocês verem que eu ainda não tinha lido e que vai de acordo àquilo que eu disse. O domínio dos pensamentos. Vocês devem conservar-se afastados do terreno encantado de Satanás e permitir que a mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo, podem e devem ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até seus pensamentos devem ser submetidos à vontade de Deus e os seus sentimentos ao domínio da razão e da religião. Sua imaginação não lhes foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreadamente de acordo com a sua vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus serão também os pensamentos e os pensamentos. Como é que é? Peço desculpa. Se os pensamentos forem maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos, quando combinados, constituem um caráter moral. Quando julgam que, como cristãos, não lhes é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, vocês são levados sob a influência dos anjos maus e convidam a presença e o domínio deles. Se derem atenção às suas imperfeições e permitirem que os pensamentos sigam o rumo da desconfiança, da dúvida, do lamentos, vocês se acharão, então, entre os mais infelizes dos mortais e a sua vida se demonstrará um fracasso. Aqui está, temos que ter cuidado da forma como nós agimos em relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Por vezes a forma como nós temos uma provação, a provação vem sempre à mente primeiro e depois vai ao coração. Mas os pensamentos e os sentimentos são algo que temos que ter cuidado, porque eu posso não querer agir daquela forma, mas o meu pensamento pode ser demasiado forte e o meu coração vai fazê-lo agir. Temos que ter um certo cuidado, por isso é que é tão importante a presença do Senhor nosso Deus em nossas vidas diariamente, porque no momento em que eu me levanto, eu estou a necessitar de uma oração, eu vivo aquela oração e aquela vivência com Deus todo o dia, eu deito-me, volto a acordar, já passou.
Nós temos que claramente vigiar e orar cada momento, cada dia, para que consigamos ultrapassar as provações. Tenham em atenção este ponto fraco, fala-nos, o nosso coração é demasiado fraco, nós preocupamos-nos, por exemplo, com uma situação de sentimento com uma pessoa que nós gostamos, nós ficamos apreensivos, mas depois temos que ter um certo cuidado da forma como pensamos, como deixamos a provação nos enrolar de tal maneira que depois agimos para o pecado. Não faz mal teres a provação, não a devemos é fazer, ou seja, é importante que a dúvida em si não é má, devemos é ter cuidado da forma como vamos atuar com essa dúvida nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são a coisa mais difícil de ter e de, acima de tudo, saber geri-la na função de estar eu e Cristo juntos. Por isso é que Deus diz que nós temos que orar e vigiar a cada momento e ter cuidado com o pensamento que temos por cada situação que vivemos. Sejam abençoados neste dia, que este dia possa passar a correr para termos o dia de amanhã, sexta-feira, e uma boa preparação. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.